Bom dia, tudo bem com vocês? Enfim, chegamos aí na sexta-feira, né? Sextou para todos nós aí. E semana passou voando, já é o último dia, já estamos fechando aí quase acabando agosto. E enfim, vamos seguindo conteúdo de química. Agosto tá acabando, conteúdo de química tá só começando. E pessoal, para a aula de hoje, nós vamos finalizar aí a parte de diferenciação entre fenômenos físicos de fenômenos químicos. Hoje nós vamos aí finalizar para que a gente possa oficialmente, a partir da semana que vem, entrar na segunda parte do conteúdo, que é entrar propriamente em reações químicas. Então hoje eu vou fazer a correção detalhada, debatida do exercício que foi para a semana passada, e aí explicando, tentando quebrar aí as dúvidas que eu vi que vocês ainda têm, algumas confusões que vocês ainda estão fazendo entre fenômenos físicos para fenômenos químicos, para que a gente já possa seguir para a reação química. Então hoje a gente mata essa parte do conteúdo este que vai cair no nosso teste, o primeiro teste de N1 de química no Google Classroom, vai cair esse conteúdo de fenômenos físicos, fenômenos químicos, ok? Então vamos dar uma recapitulada antes da gente chegar nos exercícios de casa. Nós começamos aí diferenciando, primeiro conceituando, né, gente? A primeira coisa que a gente sempre faz é conceituar do começo. Então, fenômeno. Fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. Qualquer transformação, seja ela bem visível, bem chamativa ou não, ou da mais simples, ocorreu uma transformação, ocorreu alguma diferenciação da matéria, nós chamamos de fenômeno. Esse fenômeno, então, ele pode ser físico ou químico, dependendo da natureza, de algumas características. E aí nós diferenciamos, nós conceituamos fenômeno físico, que é quando não ocorre alteração na composição da matéria. Não ocorre quando o fenômeno não altera a sua composição química, quando não altera a sua natureza, a natureza do produto. Quando o fenômeno geralmente só muda o estado físico, só muda algumas características visuais, quando aquele produto continua o mesmo, com a mesma natureza química, ele é um fenômeno físico. Quando ocorre alteração da matéria, quando gera outra substância, quando muda a natureza daquele produto, nós temos um fenômeno químico. Aí, só recapitulando, nós demos exemplos aí de fenômeno físico: cortar papel, amassar latinha, mudar o estado físico da água. E no fenômeno químico nós temos combustão, queima de papel, apodrecimento de maçã, de qualquer alimento, a formação do vinho, que ela ocorre através de uma fermentação. Tudo que ocorre uma formação de uma nova substância, que aquele produto se tornou um outro produto, é um fenômeno químico. Aí eu tinha passado o homework para vocês, que foi dessas situações, onde vocês tinham que classificar em fenômeno físico ou fenômeno químico. Vamos corrigir ela agora, discutindo aí os mínimos detalhes possíveis. E pessoal, não esqueçam de estar com o caderno em mãos para corrigir. Se vocês quiserem fazer alguma anotação, alguma observação, não é porque é só correção que vocês só vão corrigir a resposta. Vocês podem fazer anotações extras, vocês podem complementar aí as informações no caderno de vocês. O primeiro exemplo que nós temos aí é o de amassar papel, que eu já tinha até falado no vídeo anterior. Quando se amassa um papel, está acontecendo um fenômeno, eu estou fazendo uma mudança no papel, eu estou alterando alguma coisa ali do papel, mas eu só estou alterando o estado físico, a forma, o formato do papel. Então, amassar um papel não faz com que ele deixe de ser papel. O papel continua sendo papel mesmo amassado. Então, no caso de amassar papel ou rasgar o papel, nós estamos falando de um fenômeno físico, onde a gente só está mudando o formato do papel, porém ele continua ali com as mesmas propriedades, nada foi alterado além do seu formato. Então, amassar papel, fenômeno físico. Segundo exemplo é a fotossíntese. Fotossíntese é a forma que as plantas usam para conseguir alimento através da
da luz solar, elas conseguem produzir glicose, tem toda uma reação. Então, se elas fazem essa transformação da luz solar no alimento, essa transformação, já sabemos que é um fenômeno químico. Então, a fotossíntese ela é um fenômeno químico, porque a planta ela pega ali as propriedades do sol, as propriedades da água, e torna aquilo, faz todo um fenômeno para que isso se torne o seu alimento, o que ela precisa para desenvolver. Então, o produto inicial, que era a água, era a luz, se tornou a glicose, se tornou as propriedades que ela precisa para se desenvolver. Então, a fotossíntese ela é um fenômeno químico. Exemplo C, quebrar um copo de vidro. Estou com um copo aqui e deixei o copo cair. Houve estilhaços, ele despedaçou. Que fenômeno é esse? Houve um fenômeno porque o copo ele estava em um formato, caiu, quebrou, foi para outro formato. Mas assim como amassaram o papel, quebraram um copo, seja ele de vidro, de cristal, ele é um fenômeno físico. Por que fenômeno físico? Porque eu só mudei o formato do copo. O copo ele tinha um formato de copo e quebrou, separou ele em estilhaços. Porém, se o copo era feito de vidro, o que está no chão ali continua sendo vidro. O material ainda é vidro. Só que eu tenho vidro em formatos diferentes, em pequenos fragmentos, fragmentado. Enfim, continua sendo vidro. Se fosse um copo de cristal, a mesma coisa. Cairia, quebraria, só mudaria o formato, porém continuaria sendo cristal, só seria estilhaços diferentes. Então, quebrar um copo de vidro é um fenômeno físico. A letra D é ferver a água. E eu tinha falado no vídeo que qualquer mudança de estado físico da água é um fenômeno físico. Então, ferver a água está ali no estado líquido, você coloca ali na chama do fogão, aumenta a temperatura, a água vai começar a evaporar. Aquele vapor não deixa de ser água, continua tendo as mesmas propriedades que ele tinha antes. Então, ferver a água é um fenômeno físico, porque você só está mudando o estado da água. Porém, seja ela em pequenas gotículas, seja ela no estado gasoso, ela continua sendo água. A mesma coisa para o gelo derretendo, a mesma coisa da água condensando, o vapor da água condensando. Qualquer mudança de estado da água é um fenômeno físico, porque não houve alteração da propriedade da água, ou o líquido que for. Se o líquido continua com a mesma propriedade, só está em formato diferente, então aconteceu um fenômeno físico. Ok? Até aqui tranquilo? Letra E, produção de queijo a partir do leite. A produção de queijo a partir do leite, ela acontece através do processo de fermentação. O leite tem ali as propriedades, e aí ele tem todo um processo de ser fermentado para que se forme o queijo. E o queijo, ele não é o leite em estado sólido. Ele tem outras propriedades. Ele é um outro produto. O leite é um produto, o queijo é um produto derivado do leite, porém o queijo não é propriamente só leite. Então, se houve uma produção de um novo produto, se houve uma formação de um novo produto, nós estamos falando aí de fenômeno químico. Então, produção de queijo a partir do leite é um fenômeno químico, porque o queijo ele tem outras propriedades, ele foi fermentado, ele passou por um fenômeno que mudou essas propriedades e gerou um produto diferente. Então, produção de queijo a partir do leite é fenômeno químico. Digestão de alimentos. Quando você se alimenta, você está ali comendo, seja o que for, comeu arroz, mastigou arroz, caiu no estômago, acontece o processo de digestão e aquele arroz, aquela comida que você comeu, vai se tornar o bolo alimentar, o quimo. Então, como está formando um outro produto, com outras propriedades, aquilo que está no seu estômago digerido não é o mesmo produto que entrou, então é uma reação química, porque nós tivemos aí o elemento químico, o produto que você comeu, mas quando ele entra em contato ali com ácido do estômago, quando acontece o processo de digestão, acontece a formação do quimo alimentar,
do, do produto, nós temos uma outra coisa que não tem aquelas propriedades do que você comeu. Então, digestão de alimentos é um fenômeno químico. Enferrujamento de uma moeda. Quando uma moeda está enferrujada, quando você pega ali uma moeda já um pouco velha, enferrujada, o que é a ferrugem? A ferrugem é o metal, é o material da moeda exposto ao gás oxigênio, acontece a formação da ferrugem. Se você pegar uma moeda enferrujada, que parece sujeira, e colocar debaixo da água e tentar limpar ali com a mão, aquele produto não vai sair porque não é sujeira. A ferrugem é um outro produto, é uma outra propriedade química. Ela não é sujeira, ferrugem não é sujeira. Ferrugem é a moeda em contato com gás do ar. Então, se você deixar uma moeda exposta ali no ambiente, com o tempo vai acontecer essa reação química e a moeda vai enferrujar. Então, a ferrugem, por ter outras propriedades, por ser uma outra coisa, é um fenômeno químico. Tanto que você não tira a ferrugem lavando com água, se você passar água ali que não é sujeira. É realmente um, um outro elemento ali. Então, enferrujamento, não só de moeda, mas enferrujamento, ele é fenômeno químico. E por último, a gente tem aí o exemplo de amassar latinha de alumínio. Você tem uma latinha, você amassou essa latinha. Assim como amassar o papel, assim como quebrar um copo de vidro, amassar a latinha é um fenômeno físico. Por que fenômeno físico? Porque a latinha ali pode ser de alumínio. Quando você amassa a latinha, você continua tendo alumínio. Não mudou a propriedade da latinha. A única coisa que você mudou é que você tem uma lata amassada em um formato diferente. A explicação aí é a mesma quando a gente está falando em amassar papel. Então, amassar a latinha é um fenômeno físico. E pessoal, espero que tenha tirado aí algumas dúvidas, algumas confusões de tipos de fenômeno físico, tipos de fenômeno químico. Por quê? Porque vai cair. Essa correção foi importante porque vai ser conteúdo que nós vamos aplicar em prova, nós vamos aplicar em teste. E tira aí algumas dúvidas, algumas confusões que vocês estavam fazendo. Então, qualquer anotação extra, faça no caderno, corrijam aí as respostas, deixem tudo corrigido para que vai ajudar vocês a estudar para os testes que nós vamos aplicar aí ao longo do semestre. Para hoje eu vou até aqui, para a gente encerrar fenômeno físico e fenômeno químico. Estamos encerrando essa parte agora. Semana que vem nós já começamos com reações químicas, conteúdo novo, continuação do conteúdo, né? Esse conteúdo também era novo. E mesmo esquema, qualquer dúvida, se ficou alguma coisa confusa na explicação, se vocês não concordam com alguma coisa ou ficou confuso, anotem as dúvidas para nossa live de terça-feira de Química, é terça-feira, 9h10. Terça-feira a gente debate, vocês trazem as dúvidas de vocês e a gente discute aí o que ficar pendente ainda. Pessoal, ótimo final de semana, estudem, coloquem o conteúdo em dia. Nos vemos na segunda-feira para a live de física, às 9h10. E qualquer dúvida é só nos procurar. Um abraço, bom final de semana e tchau, tchau. Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai resolver mais alguns exercícios de Teorema de Tales, tá? Antes da gente entrar no conteúdo novo, que ainda é relacionado ao Teorema de Tales, beleza? Só que a gente vai resolver agora os exercícios, uns exercícios, né, da página 14, beleza? Então abra um livro aí e acompanhe junto comigo, fechou? Então, ó, no exercício 1 fala assim, ó, na figura A, B, C, D, E e F representam medidas em centímetros, tá? Então tem a figura aí ao lado. Utilizando essas medidas e de acordo com a figura, escreva 6 igualdades, tá? Então, ó, vamos desenhar aqui, deixa eu tentar desenhar aqui, número 1. Tem assim, ó, uma reta aqui.
Aqui tem A, B, C. Aqui tem D, E e F. É isso? Então, ó, umas possíveis igualdades, quais seriam? Seria, ó, A, a gente pode pegar assim, ó, A sobre B, vamos olhar, vamos esquecer essas aqui, ó, as paralelas, vamos pegar só as diagonais, então vai ficar assim, ó. A pode ser uma dessas aqui, ó. A está sobre B igual a D está sobre E. Essa seria uma, beleza? Poderia colocar A está sobre isso aqui tudo, ó, ou seja, B mais C é igual a D está sobre isso aqui tudo. B mais F. Essa é uma outra igualdade. Ok? Uma outra, ó, poderia pegar B sobre C é igual a E sobre F. Também é uma. Poderia pegar A está para isso aqui tudo, ó. A mais B mais C igual a D está para isso aqui tudo também, ó. D mais E mais F. Então, ó, já foram 5, correto? E eu posso pegar esse aqui também, ó. F, vamos pegar outra aqui, ó. Vai ficar assim, ó. F está para E, assim como C está para B. Poderia ser uma também. Então aí são 6, a gente já fez 6, mas tem várias, né? Vocês podem fazer aí. Beleza? Sempre eu tenho que lembrar de pegar o equivalente. Se eu comecei com F e coloquei embaixo o E, aqui no de cima eu tenho que pegar o C e colocar no de baixo o B, igual eu fiz aqui. Então sempre tem que seguir isso aí. Beleza? Ok. Número 2, fala assim, ó. Calcule o valor de x e y em cada figura. Então na letra A a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui. Beleza? Não tem isso aí. Onde tem 8, 12, y, 13, x, 5. Ok? Então, ó, como é que a gente faz aqui, ó? Para a gente achar o valor de x, a gente pode pegar o 8 sobre 12, né? É igual a 5 sobre x. A gente pode fazer isso, não pode? Ó, multiplicando cruzado, vai ficar o quê? Vai ficar, ó, 8x é igual a 12 vezes 5. Vai dar quanto? Vamos fazer aqui, ó. Dá 10, 60. Ó, x é igual a 60 sobre 8. 60 dividido por 8 vai dar 7,5. Ok? Então a gente achou que x vale 7,5. Beleza? Ó, agora a gente quer achar o y. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar 8 sobre y. Ó, 8 sobre y. Essa é uma das maneiras de fazer, viu, gente? A gente poderia pegar, por exemplo, 12 sobre y e o x que a gente achou 7,5 sobre 13. Poderia fazer também. Mas, ó, 8 sobre y é igual a 5 sobre 13. Multiplicando cruzado, vai ficar o quê? Vai ficar 5y é igual a 8 vezes 3. Vamos ver quanto que dá? Ó, 24, 16, 184. Y é igual a 184 sobre 5. Fazendo essa divisão aqui vai dar 20,8. Então a gente achou o x e achou o y. Beleza? Beleza, meu Lion. Vamos lá, letra B. Ó. Essa aqui. E aqui. E aqui. Então a gente tem isso aqui. E tem
isso aqui. Beleza, gente? Então ficou mais ou menos isso aí, né? Então aqui a gente tem y, aqui a gente tem x, aqui 6, aqui 12, aqui 2,25 e aqui 3, tá? Então, ó, pra gente achar aqui, ó, o que a gente pode fazer? Pra gente achar o x, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar x sobre 2,25, né? É igual a 12 sobre 3. Não é isso? Multiplica cruzado aqui, vai ficar 3x é igual a 12 vezes 2,25, vamos ver quanto que dá? Acho que vai dar 27. Vamos ver se é isso mesmo. Vezes 12. Vai ficar 10, 4, fica 5, né? Dá 4. Aqui dá 1 vezes 5 dá 5. Opa, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 2 dá 2. 0, 0, só 7, 1, 2, 27. Então, x é igual a 27 sobre 3. X é igual a 9. Então, a gente achou o x. Nós achamos 9. Agora é só a gente pegar, ó, y sobre 9 igual a 6 sobre 12. O trem mais gostosinho de fazer, gente. O trem mais fácil do mundo. 12y é igual a 6 vezes 9 dá 54. 54 dividido por 12. Vamos ver se tem como, ó. Fazer aqui, ó. Ó, eu sei que vezes 5 dá 60. Certo? Então vai ter que ser 4. 4 vezes 12 dá 48. Vai ficar 6. É isso? 6 não tem que dividir por 12, tem que pôr um 0. Eu ponho um vírgula aqui. 60 dividido por 12 dá 5. Então deu 64 dividido por 12, que dá 4,5. Bom, achei o x e achei o y. Beleza, gente? Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Vou deixar para vocês o exercício número 3, tá? Então deixa eu pôr aqui, ó. Fazer número 3, página 14. Vou postar lá no Google Classroom. Ok? É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto e até a próxima. Fui. Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Meninos, olha só. Hoje é continuação da aula passada. Então, desculpa, continuação da aula passada. Eu tô achando que eu tô lá em gramática. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem pessoal e linguagem impessoal, tá? Então, eu coloquei responder os exercícios da página 15 e 16, né? Entre os exercícios existem as explicações, né, de conteúdo. Então, vamos estar lendo aí os exercícios e o conteúdo em si. E para casa é a página 17 e 18, que eu vou estar mostrando para vocês já, tá? Nossa, eu fui na... Gente do céu, fiz confusão aqui. Pronto, voltei. Vamos lá. Linguagem pessoal e impessoal. Então, olha só. Vou ler aqui com vocês. Quando alguém escreve um texto, é possível adotar posturas diferentes em relação ao que pretende transmitir, ou seja, o autor, em muitos casos, né, no caso o narrador, podem manifestar-se de maneira evidente ou optar por se manter distante do assunto. Então, o que é isso? O narrador, ele pode, né, o autor, o narrador, ele pode manifestar a sua ideia, ele pode manifestar um sentimento de forma mais clara, né? Você já olha e já identifica o posicionamento dele. Ou ele pode optar em ficar mais quieto, mais, né, no cantinho dele. Então aqui, né, aparece aqui para vocês
né, texto A e texto B, que é um trecho aqui dos conflitos de Lucas, lá, né, uma do conflitos de Lucas e o outro de uma reportagem que aparece no momento de leitura 2. Então, o que vocês irão fazer agora? Deixa eu pegar a caneta aqui. Você vai dar um pause. Você vai dar um pause aí no vídeo. Vai fazer a leitura desses dois fragmentos de texto. Vai fazer essa leitura em voz alta para você treinar a sua fala, a sua oralidade, a pontuação, a acentuação, tá? Porque quando você lê em voz alta, é diferente de você fazer leitura silenciosa. Então, se nós estivéssemos em sala de aula, vocês provavelmente estariam lendo esses dois textinhos aí em voz alta. Como nós não estamos em sala presencial, então vamos tentar aí seguir aí a mesma metodologia para não, né, perder aí, né, não ficar no esquecimento aí, ou, né, quem tem dificuldade, continuar, né, sanando as dificuldades e melhorando a cada dia. Se você não tem dificuldade, não tem problema, é só para treinar e ficar melhor ainda, tá? Vamos aqui para as questões. 1. É possível identificar como a linguagem foi empregada, bem como o sentido que essa escolha confere aos textos. A. Qual dos textos está em primeira pessoa e qual está em terceira pessoa? Então, você vai descrever isso, vai colocar aí qual, né, que está nessas pessoas citadas. B. Em qual dos textos fica evidente o envolvimento do autor com aquilo que escreve? Explique. Então, em um dos textos, o autor, ele se envolve na narrativa, nas ações da narrativa. Então, qual que é esse texto? E você vai explicar por que você chegou nessa resposta. C. Qual dos textos aparece uma linguagem mais objetiva? Explique. Tá? Vamos aqui, falar um pouquinho aqui sobre esses dois parágrafos aqui. Meninos, em cada um desses textos aí, o autor, ele manifestou-se de forma diferente. No A, né, foi escrito em primeira pessoa. Ou seja, a pessoa que relata, ela se mostrou mais próxima do assunto, né, mais a par de tudo. Então, quando acontece isso, quando o narrador, ele tá próximo, o autor está próximo do assunto, ele tá aí, né, envolvido, isso aí é chamado de linguagem pessoal, tá? No texto B, o repórter, ele já preferiu adotar uma certa distância em relação ao assunto, né, a fim de quê? De tornar o texto imparcial, porque quando tem uma reportagem, uma notícia, você não pode ficar colocando as suas opiniões, por quê? Pode colocar? Pode, mas dependendo do contexto, é melhor ser imparcial, ficar mais caladinho, né? Para falar o que tem que ser dito. Quando isso acontece, é chamado de linguagem impessoal. Dentro dos jornais televisivos, nós temos muito claro essa questão da linguagem pessoal e impessoal. Existem jornais, né? Quando eu falo de jornais televisivos, televisionados, são esses que passam na televisão, tá? Existem jornais que eles são totalmente linguagem pessoal. Por quê? Porque os jornalistas colocam o tempo todo as suas opiniões, as suas ideias, o que eles pensam, o que eles acreditam, o que eles acham. E existem outros jornais que a linguagem já é mais impessoal. É mais assim, a notícia, a reportagem, os fatos, o que aconteceu, o que pode acontecer e pronto. Então, existem dois aí, só para você. E depois, quando vocês estiverem assistindo jornais, pensem nisso, nessa questão do pessoal e do impessoal, tá? Seguindo aí, nós temos aí mais exercícios. Então, nós temos aí no número 2. São apresentados a seguir textos de diferentes gêneros. Então, identifique qual apresenta a linguagem impessoal e qual utiliza a linguagem pessoal. Então, meninos, como eu estava falando aqui para vocês, eu tive que parar um pouquinho aqui para socorrer uma criança. No caso, a minha filha. 2, né? São apresentados a seguir textos de diferentes gêneros. Identifique qual, né, tem a linguagem impessoal. Você vai utilizar essa sigla ILI. E para a linguagem pessoal. E aí você usa essa sigla LP, tá? Então, você novamente, você pode dar pause aí no seu vídeo.
e fazer a leitura dos textos e ir marcando. Então, o primeiro aqui nós temos um poema, depois nós temos uma notícia, uma autobiografia que vocês fizeram nesses dias agora, na última aula, conto. E aqui passa para número 3. Como é possível identificar a linguagem em cada um dos textos escritos? Então, você vai falar como é possível fazer esse tipo de identificação e como você chegou nessa conclusão. Aí aqui, meninos, nós já passamos aqui para a tarefa de casa. Essa tarefa de casa, ela entra aí num conteúdo que vocês viram muito, que é dissertação argumentativa, né? Nós já fizemos várias aulas com relação à dissertação, artigo de opinião, texto dissertativo, tá? Então, aqui nós temos aqui algumas questões, tá? Que são de interpretar, tá? Dentro aí, né, do nosso gênero textual. Inclusive aqui, né, inclusive que os textos aqui, né, são 2 temas muito polêmicos, que é o consumismo e o bullying. Aí, mais exercícios. E aqui, nós temos... E aqui, meninos, nós temos... Fui demais. A proposta de produção textual. Essa produção textual você faz no seu caderno, tá? Então, aí, esse passo a passo, nessa estruturação do texto dissertativo, vocês já viram várias vezes, tá? Então, eu não vou explorar muito isso aqui, senão vai ficar cansativo e muito longo. Vocês têm videoaulas, tá? Do bimestre passado, sobre texto dissertativo, sobre a dissertação argumentativa. Vocês também têm material no caderno, porque no início do ano nós começamos, antes das aulas as aulas presenciais serem pausadas, nós também tivemos, inclusive foram umas aulas que eu mostrei para vocês a diferença entre texto dissertativo e narração, que o pessoal às vezes confunde muito, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem recorrer a mim, ou então recorrer a videoaulas ou material que vocês têm aí no caderno, tá? Então, aqui, qual que é o tema? Né? As respostas das questões ali, elas vão te ajudar a formular argumentos, ideias a respeito do consumismo e do bullying, tá? Esses argumentos, eles estão apresentados aí em forma de resposta. O que você vai fazer? Você vai utilizar essas ideias, tá? Esse posicionamento seu para convencer o leitor de alguma coisa, da sua tese, do que você acredita, tá? Então, esse é o eixo principal aí que vocês têm que pensar. Vocês vão criar um texto dissertativo argumentativo e vocês têm que convencer o seu leitor de que a sua opinião é a correta, tá? Então, os temas são esses 2 aqui, ó. Tema 1. O que os jovens podem fazer para aprender a administrar o próprio dinheiro? E o tema 2. Como os pais e a escola podem contribuir no combate à prática do bullying? É para fazer os 2 temas? Não, você vai fazer só de um tema. Você escolhe um tema e disserta sobre ele. Quando se fala em tese, essa tese é o que você vai defender. Por exemplo, o que os jovens podem fazer para aprender a administrar o dinheiro? Se você fala aí que é ter educação financeira nas escolas desde da educação infantil, então você tem que defender esse posicionamento. Então você tem que dar uma pesquisada, ficar a par do assunto para você não falar coisas que às vezes não vão agregar nada, tá? Então a tese é isso, é a ideia principal que você vai dissertar em cima dela e convencer o seu leitor de que aquela ideia sua é a mais correta. Então aí tem um processo aí, né, de persuasão, precisa ter um processo de persuasão muito forte. Então, você tem que ser persuasivo, ou seja, você tem que ter o poder do convencimento. Você tem que convencer as pessoas do que você escreveu é sim o correto. Lembrando que esse tipo de texto é um texto que deve ser escrito em linguagem formal, ou seja, tem que obedecer às normas gramaticais. Outra coisa, se você for dar um exemplo, uma citação, procure saber se aquele exemplo, aquela citação, ela é verdadeira ou ela é inverídica. Porque se ela for, uma grande mentira, ela não vai acrescentar nada no seu texto. Na verdade, pode ser que te cause até problema, tá?
E se você colocar algum exemplo, alguma informação, você tem que colocar a fonte que você pesquisou, tá? Outra coisa, não fica colocando argumentos, ideias ou fatos com relação à sua vida pessoal, porque esse tipo de texto aqui, essa dissertação argumentativa, ela é uma linguagem pessoal. Então, assim, você não tem que se envolver, apesar de que é a sua ideia, você não tem que ficar citando, aconteceu comigo, aconteceu com fulano, que estava perto de mim e tal. Evite esse tipo de coisa que empobrece seu texto, porque aí seu texto começa a ter uma linguagem aí muito pessoal, tá? E outra coisa aqui que eu sempre falo para vocês, evitar os achismos. O pior de todos aqui é o eu acho, tá? Eu penso que, em minha opinião, né, ele entra muito aí no artigo de opinião, tá? Aqui na dissertação argumentativa, é bom evitar, porque senão você está colocando a sua ideia em cima, né, da sua tese, do que você está defendendo. E aí deixa de ser linguagem impessoal e passa a ser linguagem pessoal. Então vamos evitar, tá? Mas o pior de todos aí é o eu acho, né? Porque se o texto tem que ser persuasivo, tem que convencer. E se você usa um eu acho, acaba com tudo. Sim, acaba com tudo. Ninguém vai acreditar, tá? Então, o segundo passo, depois que você escolheu aí o seu tema, é partir para a escrita, tá? Lembrando de todas as conversas e aulas que nós tivemos, né? A questão da escrita, coesão, coerência, pontuação, acentuação, respeitar a margem, a questão da caligrafia, tá? Então vamos, né, priorizar aí, pensar nessas pontuações que eu fiz agora com vocês, tá? Então, é isso, meninos. Qualquer coisa, só me procurar, tá? Tô aí à disposição. Um ótimo final de semana aí para todo mundo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.